E aí o governo acha ótimo, né? Eles vão se degladiando e o governo fica ali como um apaziguador. Só que o BPC pela sua natureza de ser uma renda quase universal ou condicionada, como diz o professor Ezequiel, é de todas as deficiências. E foi a partir daí que a gente falou, é o BPC que nós vamos atuar. Tem muitas mães do autista no BPC, você vai ver aí, é uma proporção muito grande, e foi a partir daí, em 2019, a partir desse momento, a gente sentiu essa necessidade. E veio a calhar que o governo, na época, mandou o 13º do Bolsa Família, e a gente falou, agora tem que ter o do BPC, porque não é possível que o BPC continue a ser o único grupo previsto ali na Constituição, ou o único grupo da Seguridade Social a não ter. Então, quem é que tem hoje? 13º. O aposentado, o pensionista, aquele que faz a contribuição do contribuinte individual, o auxílio doença, o auxílio até o auxílio doença. Qual outro, Ezequiel, além desses? Auxílio reclusão. O auxílio reclusão. Tem 13º e o BPC não tem. Tem 13º e o BPC não tem. E os titulares do BPC não têm. Não possuem. E o salário mínimo, que está previsto na Constituição, evidentemente, ele é um mínimo recebido em 13 parcelas no ano. Então, o 13º, o BPC é o único a não ter essa última parcela, inclusive contra até o auxílio reclusão, nada contra o auxílio reclusão, mas o auxílio reclusão T e a mãe do BPC não mostra um desequilíbrio muito grande na lei, na aplicação desse direito. E aí o Ezequiel, eu lembro que ele falou, olha, Vinícius, o principal argumento é esse, o BPC é o único que não tem. E nós atuamos naquele momento e mobilizamos, eu posso passar aqui a palavra para o professor Ezequiel, que pode contextualizar por dentro aquelas ações, mas surgiu aí essa necessidade. E de lá para cá, nós fomos aprendendo com os nossos erros, fomos melhorando, fomos agregando cada vez mais pessoas para construir, de fato, uma rede. E o que é uma rede? São pessoas conectadas no Brasil inteiro, em nós, pessoas que são da rede e são importantes naquela município que ele está, lá em Oriximiná, no Pará, é importante. Aqui em Porto Alegre, no Sul, é importante. Em Brasília é importante. E com o apoio de todos esses pontos, dessas famílias, dessas pessoas, formular aqui no Congresso ações que, seja no Congresso ou fora dele, possa efetivamente ter esse comprometimento de defender os direitos e os interesses das famílias do BPC. Então, basicamente, foi isso. Eu pude ver na rede social de vocês lá também no Facebook que a luta continua, né? Recentemente vocês estão aí numa briga com uma emenda de um deputado, eu não sei citar o nome desse deputado aqui agora, para colocar essa emenda do 13º numa medida provisória, não é isso? A questão do 13º do BPC. Luiz Couto. Luiz Couto, deputado federal. E aí, Davidson, essa é uma emenda. Vinícius, posso falar sobre essa emenda? Por favor. E se apresente aí também, professor. Pois bom, meu nome é Ezequiel, eu atuo na rede já desde antes da sua criação, junto com o Vinícius, criamos juntos a rede. Eu sou servidor da Câmara, eu já fui presidente do Sindicato de Servidores aqui do Congresso Nacional, eu já fui secretário nacional de Políticas Públicas de Emprego, eu já fui presidente do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, um fundo bastante grande na época, um fundo que tinha um orçamento anual de 45 bilhões e um patrimônio de 170 bilhões. Então, a gente vivia aí num período de formular políticas públicas de geração de emprego e renda, justamente aquele período em que o emprego melhor se comportou no governo Lula, né? Pois bem, essa emenda que nós estamos, que o deputado Luiz Couto assinou, ela é na medida provisória que cobra, pela primeira vez, imposto de renda dos super ricos. Quem são esses super ricos? Aqueles brasileiros que têm o que eles chamam de fundo de investimento em regime de condomínio fechado. E o que é isso, mais ou menos? É uma forma do brasileiro rico parar de pagar imposto. Ele pega tudo que ele tem,
se for acima de 10 milhões, se for abaixo, ele vai ter que pagar imposto, a não ser que vire uma empresa. Mas se é uma pessoa física, ele vai pagar 27,5% de imposto. No nosso caso de servidor público, nós pagamos na própria fonte com um ano de antecedência, porque eu começo a pagar em janeiro do ano e só vou receber de volta, se eu paguei a mais da Receita Federal, em março do ano seguinte. Todos os brasileiros, pessoas físicas, são assim. A empresa, ela declara lá naquele período, ela paga no período. Pois bem, e esses brasileiros aí, se eles estiverem acima de 10 milhões, eles criam um condomínio fechado, um fundo exclusivo, e esse fundo não paga absolutamente nada de imposto de renda, só se ele concluir, né, depois de 30 anos, normalmente é o prazo dele, no final. Essa medida provisória diz o seguinte, olha, esse brasileiro aí, agora vai passar a pagar imposto de renda no máximo 15%, ou seja, não vai sequer pagar 27,5%, como nós, pessoas físicas, ele vai pagar 15% e vai fazer isso a cada 6 meses, que eu chamo de come-cota. Pois bem, são 6 mil brasileiros, 6 mil famílias, vamos dizer assim, uma dessas famílias, apenas uma, tem 102 bilhões de reais em uma dessas contas que não paga imposto de renda. 102, repetindo, 102 bilhões de reais sem pagar imposto de renda. Apenas essa família, uma das 6 mil, se ela pagar 15% de imposto de renda nesse ano, ela vai contribuir com quase 50% do necessário para o 13º de 5 milhões e meio de famílias. Imagine a desigualdade que é o nosso país. Uma família consegue pagar quase, começando pela primeira vez a pagar imposto de renda, ela passaria a pagar ela teria o suficiente, o imposto decorrente do pagamento do imposto de renda dela seria suficiente para bancar o 13º de quase 3 milhões, 2 milhões e meio de brasileiros, né? Olha o tamanho da desigualdade que é o nosso Brasil. Pois bem, a emenda que nós fizemos é nesse sentido. Ela diz o seguinte, ok, o governo já decidiu que esses brasileiros pagarão imposto de renda. A nossa emenda diz, parte do que vai arrecadar com o imposto de renda dos 6 milhões dos 6 mil super ricos, parte apenas disso, porque ela vai arrecadar quase 15 bilhões de reais por ano, 5,5 bilhões ficariam para pagar o 13º de 5 milhões e meio de famílias, das mais pobres. Ou seja, apenas 6 mil famílias ricas pagarão o dobro, na verdade, a arrecadação delas dá bem mais do que o dobro do necessário. Mas para pagar 5 milhões e meio de famílias, o 13º de 5 milhões e meio. Então dessa vez, desculpa, Ezequiel, pode concluir. Pois não. Pois bem, era só para fechar no seguinte aspecto. As 6 mil famílias mais ricas, ao começarem a pagar imposto de renda pela primeira vez, parte da sua arrecadação vai dar conta de pagar o 13º de 5 milhões e meio de famílias. E por que isso é importante, Davidson? Porque qualquer emenda que o Congresso Nacional faça em uma lei, qualquer emenda, ou qualquer lei que o Congresso Nacional queira fazer, que gere algum tipo de despesa, o Congresso, do ponto de vista da Constituição, ele constitucionalmente é obrigado a dizer de onde vem esse dinheiro. Tem que ter a fonte. Era exatamente isso que eu iria dizer. Então, essa emenda, ela está muito bem desenhada, né? Está desenhada muito bem por isso. Ela está muito bem desenhada. Não tem para onde correr com relação à questão aí do 13º do BPC, então isso vai ter que ser discutido mesmo, né? Porque aí desenharam de onde vai tirar o recurso para fazer o pagamento. Só para complementar aqui,